Meus amores, o meu convidado de hoje é do mais altíssimo garbo e elegância. Ele é doutor em Direito, professor titular de Direito Civil, ex-diretor da Faculdade de Direito da USP, ex-diretor da Faculdade de Direito Mackenzie, atual diretor da Faculdade de Direito da FAAP, advogado, ex-conselheiro estadual e federal da Ordem dos Advogados Brasileiros, parecista, consultor civil, autor de vários livros, entre eles o Código Civil Comentado e o Direito das Coisas. Eu estou falando de um dos maiores juristas desse país. Não gosta muito da entrevista, porque apesar de já estar aposentado, ele trabalha muito. Meus amores, com vocês, o professor doutor Álvaro Vilaça de Azevedo. Oi, querida, tudo bem? A sua cara, em primeiro lugar, Álvaro, agradecendo a sua visita e a honra de me dar essa entrevista. doutor Álvaro, eu que agradeço. Eu ainda, em quase 2 anos de canal, não tive a oportunidade de entrevistar um jurista, né? Mas o que eu vou tentar passar para os meus internautas, né, para o público do meu canal, é a gente tentar simplificar no sentido de que quem não entende do Código Civil Brasileiro, dos direitos de família, poder assistir essa entrevista e falar: eu entendi o que o doutor Álvaro falou, eu entendi a pergunta da Antônia. Então, doutor Álvaro, a primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor é: o novo Código Civil Brasileiro, criado em 2002, em vigor a partir de 2003, o senhor é autor desse anteprojeto ou só participou desse projeto e do andamento? E no que consiste o novo Código Brasileiro? O anteprojeto, já desde então, ele tramitou 26 anos no Congresso. E aí ele praticamente foi cada parte do família, sucessões, parte geral, obrigações, contratos, todos os livros, cada um ficou a cargo de um jurista brasileiro, né? Sob a coordenação geral do Miguel Reale. Na verdade, eu faria um código completamente diferente, porque embora eu seja um velho, experiente, eu jamais construiria um direito de família como está agora. Mas, na verdade, esse Código Civil propriamente nasceu de muita discussão. E eu fui sempre ligado como assessor dos senadores e ligado à assessoria na Câmara, quando o processo veio para a Câmara, do Ricardo Fiuza, que era o relator do Código Civil na Câmara. Aí eu consegui mudar muita coisa e fazer alguns acréscimos no tocante à extinção dos contratos. E, na verdade, ainda hoje existe uma opressão, alguma coisa de impedimento de que os novos institutos jurídicos não sejam tratados na legislação. Tá, mas se há essa opressão, se há essa resistência, então por que foi aprovado? E na medida que foi aprovado, tem que cumprir o que foi aprovado. É uma lei. O Código Civil está sendo cumprido, mas ele nasceu um pouco velho, porque, por exemplo, ele não trata de casamento entre o mesmo sexo. E ainda o Congresso Nacional hoje, por motivos religiosos, é contrário ao casamento homossexual. Homem com homem, mulher com mulher. Sim. Por exemplo, o Poder Legislativo não faz a legislação que já existe na Argentina, até em Portugal existe. Mas o problema não é gostar ou não gostar. Sim. O problema é que os outros que gostam têm que viver a vida deles e com os problemas que precisam ser resolvidos. São cidadãos, pagam impostos, têm os mesmos direitos, independente de sexo, raça, religião. Resumindo essa ópera, no que consiste o direito de família moderno? O direito de família moderno são situações que vão surgindo hoje. Então, quer dizer, eu fui autor do projeto do bem de família, eu sou autor do projeto da União Estável. E a união estável hoje é uma garantia para quem vive junto. Vale sempre a comunhão parcial de bens, que é como se fosse a comunhão parcial, que é uma situação de todos os bens futuros, depois da união, eles se comungam
como se dois fossem condôminos. Qual a diferença da união estável para o concubinato? Quando não é incestuoso nem adulterino, era o concubinato que eu chamava concubinato puro. E eu sempre defendi, principalmente as mulheres que ficavam naquela época sem nenhum direito, a jurisprudência dava para elas umas migalhas, né, por participarem da vida de um companheiro. Eu sempre defendi as mulheres a ideia de que bastava que a união existisse para que existissem direitos entre homem e mulher em igualdade de condições. No caso de uma relação de 6 anos, comprovada, mesmo com contrato de união estável, independente de qualquer coisa, mesmo que esse contrato de união estável seja discutido, seja contestado, ainda assim tem a lei do concubinato, que é uma união que é a união estável hoje. União estável hoje, que né? Que é a mesma coisa. Na Constituição de 88, essa minha tese de concubinato puro, a nomenclatura mudou para união estável. É a convivência como marido e mulher entre duas pessoas que passam a viver juntas, então, e com o intuito de constituição de família. A base fundamental é o intuito da constituição de família. Os bens adquiridos durante a união valem, vamos dizer, como se fosse uma comunhão parcial de bens. A comunhão parcial de bens, ela é o seguinte: os bens aquestos, quer dizer, que são depois da união, implica um somatório de patrimônio. Quer dizer, que é uma comunhão dos bens adquiridos onerosamente durante a união. O que significa? Onerosamente quer dizer, com base em dinheiro, não é doação, nem herança, que é oneroso. Quer dizer, o fulano compra um imóvel, compra um bem qualquer, adquire dinheiro, consegue melhorar a vida e tal. Tudo isso é dividido, porque eu interpreto na minha lei, quer dizer, essa lei que é o projeto que eu fiz, que a união estável, ela é um contrato de fato, é uma família de fato. Esse tipo de família existiu há 10 mil anos, sei lá. Doutor Álvaro, você concorda comigo que a gente vive num país onde o Código Civil é discutido? Toda lei é discutida. Tá, muitas vezes ignorado. Eu não sei se isso funciona como funciona fora do país. Mas no Brasil, a justiça não tem prazo. Por exemplo, as partes discutem, as partes não concordam. Eu acho que deveria ter um prazo para que se encerre essa discussão. Ganhe quem tenha que ganhar, perca quem tenha que perder. Aqui nesse país não tem prazo. Eu recebo centenas de e-mails de pessoas falando: Antônia, eu estou há 15 anos sofrendo na justiça, sendo injustiçada, os bens do meu falecido esposo, ou do meu falecido pai, ou da minha falecida mãe se deteriorando. Um dia não vai existir uma lei que tenha um prazo para que isso tenha um fim? Sabe que a lei, ela é genérica, então ela não abarca os casos particulares. E caso particular tem circunstâncias. Um caso é diferente do outro. E a interpretação vem, às vezes, por causa dessas divergências, né? Eu tenho casos aqui no escritório de 10, 15 anos que estão acontecendo agora, porque a justiça está atabalhoada, cheio de processos, tanto que se desenvolve hoje uma noção de arbitragem, de conciliação, tentando o próprio tribunal fazer com que as partes entrem num acordo, porque às vezes o tempo desgasta muito o próprio direito. Quando a pessoa ganha, já não tem mais o que ganhar. Não tem mais o que não ganhar, tem efeito. Tudo já foi Mas perdido. Há medidas judiciais imediatas para coibir essa questão. Quais seriam essas medidas imediatas? Você pode entrar com uma medida cautelar, né, para poder bloquear os bens. Mas vamos supor que se separe da mulher e já está divorciado, estão discutindo lá no tribunal os seus direitos, aí ele pode ter o patrimônio bloqueado se ele começar a vender coisas comuns do casal. Agora, no caso da união estável, a lei é perfeita. Eu não posso nem falar isso, porque eu fiz o projeto.
um projeto que está praticamente prevê tudo. Mas há um prazo para uma rescisão, vamos dizer assim, Não. por exemplo. Recentemente eu li um caso no Rio de Janeiro de um casal da alta sociedade do Rio de Janeiro que casaram e um mês depois as famílias entraram na justiça para anular a união. Sabe lá se por qual motivo. Tinham um mês de casados. E com essa situação, um mês, já conta? Não, aí no caso... Já tem direitos? Aí no caso, o casamento pode ter nascido com um defeito grave. Sim. Então esse defeito está na lei. Entendi. Nesses casos pode haver anulação do casamento. Erro de fortuna não tem, não é caso de anulação. Não é caso de Mas anulação. casos pessoais podem levar à nulidade. Então, se o casamento é nulo, praticamente ele nunca existiu. Doutor Álvaro, quando que se percebe ou que se chega à conclusão de que um juiz está sendo parcial? Coisa que é absolutamente proibido, né? A parcialidade. Quando que se percebe e como punir um juiz que consegue se provar que ele está sendo parcial? Se ficar provada a parcialidade, são várias situações que podem levar a isso, esse juiz pode ser afastado do caso. Sempre existe uma tendência do juiz ter uma tese que é favorável a um dos litigantes. Mas agora, quando houver essa tendência de que está sendo suspeito, ele tem que ser afastado do caso e há uma responsabilidade civil não só dele, como do Estado. Você pode até mover uma ação contra o Estado de responsabilidade civil, porque ele é funcionário público. Funcionário público e não está exercendo, corretamente a sua função. Eu soube, não sei se é verdade, que o senhor foi cogitado para sentar lá na cadeira do ex-ministro Joaquim Barbosa. Isso procede? Não. Não? Pode ser que alguém tenha querido que eu fosse. Nunca tive pretensão para ser juiz, porque eu gosto de brigar. Sou briguento. Mas olha, o Joaquim era briguento, não era? O Joaquim era briguento. Era briguento, mas é juiz. Pois é, mas virou ídolo nacional, assim. Mas para aquela cadeira, não seria bom uma pessoa justa e briguenta? Todo juiz deve ser meio briguento. Por isso é que eu gosto muito dos juízes que vem da advocacia. Sim. Né? São mais briguentos. Mas, na verdade, é uma situação de ânimo, né? A pessoa precisa gostar de ser juiz. Eu gosto de pesquisar, de ver os direitos e defender uma parte. O que precisa é interpretar a lei, né? Por exemplo... Mas cada um interpreta a lei da sua maneira, da sua então maneira, qual é a lei? É muito difícil. E às vezes a lei é dura, né? O correto mesmo seria as pessoas terem bom senso, né? Respeito e chegarem a um denominador comum e ninguém sair perdendo. Né? Às vezes acontece. Às vezes, é raro isso. É raro, mas acontece. Eu tive vários casos. O que leva a essas brigas, esses litígios? É a ganância? É ganância, ciumeira, né? Isso é próprio do ser humano. O ser humano, a falha é sempre do ser humano. Claro. Nunca da lei. Porque a lei é muito justa. A lei é justa. Tem base para tudo. O próprio código tem artigos em que diz que às vezes não se deve levar muito em conta as coisas escritas, mas sim aquilo que elas querem dizer ou realmente o que seja justo. O justo é uma tendência do direito. Nem sempre é justo. Por exemplo, existiu escravidão, era direito, não podia ter uma pessoa, propriedade de uma pessoa e não era justo. Não era justo. Mas era direito. Era lei. Isso acontece só nesse país ou fora desse país a lei é aplicada exatamente como está escrita no código? Não, ela é aplicada geralmente como está no código, quando existe código. Você vai para os Estados Unidos, por exemplo, sistema de common law, aí você não tem código, a não ser na Louisiana, que tem código civil, dos 50 estados americanos. E aí você vê que o juiz é que decide segundo o bom senso. E lá existe muito a base do direito romano, aquele direito antigo, que foi propriamente a base de todos os códigos civis do mundo. Né? Eu, por exemplo, também sou professor de direito romano, fui professor de direito romano em Roma, num curso de pós-graduação.
Então, quer dizer, aquela história, o código é velho, nasceu velho, não. Mas é justo. É justo. São princípios que passam por gerações e gerações. Então eles já passam a ser uma lei, né, interna. Resumindo, todo aquele que tiver a infelicidade de cair no imbróglio judicial tem que rezar, pedir a Deus para dar a sorte de ser julgado aqui na justiça dos homens por pessoas coerentes, pessoas justas E de bom senso. e de bom senso. É isso. Ai, Porque ai, a culpa é sempre dos homens. Sim. Porque, na verdade, o direito são normas. Vem somar 10 mil anos, essas normas que vêm para os códigos estão sendo trabalhadas por gerações, entendeu? Civilizações. Você vê na Inglaterra, tem umas leis, por exemplo, chega lei de costume, baseada no costume. Por exemplo, você está numa fila, o fulano fura a fila. Você vai bronquear, vai ficar bravo. Vai falar, não, ele deve ter um motivo muito sério para furar a fila. Lá. Aqui não, você quer um pau, né? Furou a fila, eu estou aqui há 2 horas, você furou a fila. Você veja que é o jeitinho brasileiro que é aplicado diariamente. Lá é uma lei comum, não tem código para dizer que é proibido. Sim. O que não é proibido. Sim. Então, Doutor Álvaro, no programa tem um bate-bola. Bate-bola. Uma vitória, doutor Álvaro. O que você considera uma vitória? Qual foi a grande vitória da sua vida? Da minha vida? São tantas. Ai, que delícia. Vai falar, ele é um convencido. Imagina. Mas é verdade, aquela vitória que você guarda, assim, aquele eu vou sabor que você vai responder de forma genérica. Às vezes, as grandes vitórias existem, às vezes sem pagamento até de honorários. Claro. Que tem casos muito bonitos, né, em que eu estou sempre, por exemplo, defendendo pessoas e descobrindo coisas que, na verdade, são teses. E a minha, por exemplo, a União Estável, para mim, foi uma grande vitória. Sim. Eu consegui, antes da Constituição, fazer a matéria e parar na Constituição, e depois a regulamentação do parágrafo 3º do 226 da Constituição foi feita com base no projeto meu, em 1996. Então, desde lá, eu também consegui provar que não precisava esforço econômico. Sim. Dos conviventes. Uma derrota. A maior derrota sempre é do cliente, porque você não é derrotado se você praticar todos os atos corretamente. Se você praticar a justiça e ainda assim não ganhar, a derrota uma vez chegou um cliente no escritório de um advogado, aqueles antigos, e falou, fulano, perdemos a causa. Ele falou, não, quem perdeu foi você, porque eu fiz tudo para que você ganhasse. A derrota será do advogado se ele defender uma tese e a tese não for admitida. Os juízes dão as decisões mais diferentes. Mais arbitrárias. Arbitrária. E às vezes são arbitrárias mesmo. Meu Deus. Que a gente não tem jeito de mudar e vê um direito. Fica por isso mesmo. Mas é sempre a perda, é sempre do cliente. E fica por isso mesmo. Fica ao recurso, você entra com recurso para o tribunal, entra com recurso para o Superior Tribunal, para o Supremo, e aí então não tem mais nada. Você não tem mais nenhum trocado, tanto recorrer. É brabo, minha gente, isso é Brasil. Doutor Álvaro, um desejo. Desejo? Eu gosto muito de viajar. Desejo viajar. Viajar, sempre de navio, eu adoro navio. Jura? A minha paixão é navio. E a esposa gosta também? Adora. Jura? E nós vamos sempre com um casal amigo e tal. Quando o dólar me degolou. Que esse dólar altíssimo. Por causa também do Brasil, que está numa decadência tremenda. Os clientes, os casos aumentaram, mas não tem honorário. Não tem honorário. Ninguém tem dinheiro. Tem dinheiro para pagar. Grandes empresas, às vezes, cancelam serviços. Muita gente fechando as portas no Rio de Janeiro. É triste. Mandando empregados embora. Sim, é triste. Essa situação é desoladora. Você vê uma solução para isso em breve ou está desacreditado? Espero que haja uma solução. Existe a solução, tem que haver uma reforma do Estado. Partidos políticos, quer dizer, limitar esses poderes excessivos de políticos em época de eleição, que quem tem dinheiro consegue se eleger
Isso é um absurdo. Absurdo. Doutor Álvaro, na lata. Na lata é uma pergunta que você pode responder assim para a situação do momento, sim ou não. O que você diria na lata, ou para o país, ou para a justiça, ou para alguns magistrados, enfim, na lata. Honestidade. Na lata do doutor Álvaro Vilaça de Azevedo é honestidade. Pelo amor de Deus, vamos aplicar a honestidade, não dói. Ao contrário da desonestidade que machuca muita gente e no final das contas tudo vira pó. Ninguém leva nada. Ninguém leva nada, e principalmente aqueles que aplicam a desonestidade. Reza a lenda que a punição é muito maior. Se não for aqui, será... Geralmente é aqui. Geralmente é aqui, é verdade. É verdade. Porque a pessoa às vezes tem dinheiro, então não é feliz. A felicidade também é um Doutor Álvaro, você concorda que assim, essas pessoas opacas, como o senhor acabou de citar, que elas têm dinheiro, mas não são felizes. Você também concorda que o que mais de repente agride essas pessoas opacas é a felicidade do outro, independente dele ter dinheiro ou não? Às vezes, né, a pessoa fica com inveja. É porque a pessoa que está com inveja, ela vibra negativamente. E quem vibra negativamente já está para merecer uma outra reencarnação. Tem que vir outra vez para curar uma doença ou uma situação dessa. Porque a inveja, ela leva a uma situação que você não está satisfeito com você mesmo. Sim. Então o que você fez de você durante a sua vida? Né? Quer dizer, tem que agir corretamente e não pode ficar causando prejuízo para ninguém, nem enganando o próximo, né? Sim. Eu acho, aí já é uma grande coisa. Agora, não ter inveja é uma situação da pessoa estar contente com aquilo que ela tem. Sim. Quer dizer, e agradecer a Deus que ela tem alguma coisa e pode vibrar positivamente. Ver beleza nas coisas simples. E sempre pensar que se a gente for embora, morrer, vamos todos, a gente tem que deixar alguma coisa que seja boa, concreta, e não... Que seja um nome, né? Um nome, pelo menos. E não vergonha, etc. Exatamente. Meus amores, o Na Lata de hoje foi com essa criatura incrível, Dr. Álvaro Vilaça. Muito obrigada. Imagina, viu? Muita saúde, Feliz Natal, feliz 2016. Que o nosso 2016 seja mais justo. Seja. Né? Que o nosso e país que o Brasil melhore. Sim, que o nosso país melhore na saúde, na educação, na justiça, em todos os aspectos. Que os nossos governantes tenham de piedade de nós. Isso. Tá? Obrigada, meu amor. Imagine, eu que agradeço. Na lata, Dr. Álvaro Vilaça de Azevedo.